Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o seu anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E, falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não se me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido
cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados então na fornalha de fogo. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam durante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, nós pedimos a permissão para nos ajoelharmos diante da presença do Todo-Poderoso, do Senhor que criou o céu e a terra. E eu e todos os componentes do canal de oração, assim o fazemos nesse momento, Senhor, para nós glorificarmos, exaltarmos, bendizermos o santo nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus e o santo nome do Senhor, o Espírito Santo. Agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor nos abençoou durante todo esse dia, e não foram poucas, Senhor, as bênçãos, os livramentos que o Senhor nos concedeu durante todo esse dia. O Senhor nos deu o sustento, o alimento, a água, nos deu as vestes, Senhor Deus, nos deste o ar, o fôlego de vida, Senhor Deus, e nós somos gratos, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre as nossas cabeças, Senhor. Por isso, a cada noite, Senhor, não podemos passar nenhuma noite sem estarmos na presença do Senhor, sem buscarmos essa comunhão, Senhor Deus, essa convivência diária com o Senhor, porque o Senhor é um Deus que se agrada da comunhão nossa com o Senhor. Já no jardim do Éden, Senhor Deus, a palavra vai nos dizer no livro do Gênesis que o Senhor visitava o casal, o primeiro casal, a cada dia, na virada do dia, no final da tarde. A palavra diz que o Senhor visitava, o Senhor passava pelo jardim do Éden e conversava, Senhor. O Senhor discipulava, o Senhor ensinava, dava conhecimento, Senhor Deus, do Senhor para aquele primeiro casal. E o Senhor continua sendo o mesmo Deus, o Deus de sempre, o Deus que ama esta convivência e essa comunhão com as suas criaturas, com os seus servos. E nós, nesse momento, nós somos bem-aventurados, mais do que felizes, Senhor, porque temos esse privilégio de a cada dia termos esta oportunidade de falar com o Senhor, de ouvir, Senhor Deus, a palavra do Senhor, que ela é proclamada durante esse momento de oração, Senhor. E nós queremos, nesse momento, Senhor, também intercedermos por cada um desses que participam do canal de oração, cada um participante, cada um desses, Senhor Deus, peça importante para este canal, Senhor Deus, este canal que proclama a palavra do Senhor. Nós queremos interceder por cada um deles nesse momento, pela vida, Senhor Deus, pela saúde física, Senhor, mas não apenas por ela, Senhor. Queremos pedir, interceder nesse momento pela saúde da alma, Senhor Deus, pela cura da alma, pela restauração da alma de cada um, a restauração da vida espiritual de cada um. Sim, Senhor, nesta noite, Senhor, que o Senhor possa visitar a cada um desses corações nessa noite, Senhor, levando, Senhor Deus, esta palavra, que o Senhor, o Espírito Santo, possa soprar nesses ouvidos, nessas mentes e nesses corações nessa noite, esta palavra que está sendo proclamada nesse momento, para que possa gerar, Senhor Deus, arrependimento de pecados, e dessa forma nós queremos nesse momento, Senhor, confessar os nossos pecados. A palavra vai dizer na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de
toda injustiça. Por isso, Senhor, nós confessamos nesse momento todos os nossos pecados. Nós nesse momento nos arrependemos de termos ofendido a santidade do Senhor, a santidade do Senhor Jesus e a santidade do Senhor, o Espírito Santo. Nos perdoa, Senhor. E para aquele, Senhor, que nesse momento que compõe esse canal de oração, se houver dentre nós alguém que tenha se desviado do caminho do Senhor, que possa se reconciliar, Senhor, que possa confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados nessa noite, para que possam ter novamente comunhão, Senhor, com o Senhor a cada dia, Senhor, porque nós desejamos essa comunhão, essa santificação, que é um processo diário depois da nossa conversão, segundo a palavra do Senhor. E também nós queremos interceder por toda a nossa parentela, por todos os parentes, daqueles que compõem o canal de oração. Nós oramos por cada um, pela vida, pela saúde, pela vida espiritual, Senhor, pela conversão, Senhor Deus, pela salvação, para que todos possam ter os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, o livro que registra, Senhor Deus, todos os nomes dos salvos, Senhor Deus, até o dia de hoje, Senhor. E nós queremos pedir, interceder por cada um deles, Senhor, e pedir, Senhor, que o Senhor nos conceda uma noite de paz, uma noite tranquila, Senhor, onde possamos ter a paz, Senhor Deus. Nós pedimos a paz do Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensina na palavra dizendo: eu vos dou a minha paz eu vos dou, e eu não vos la dou como o mundo a dá. E é essa paz que nós pedimos nessa noite para a nossa cidade, para as nossas vidas, para o nosso estado e para a nossa nação e para o mundo, Senhor Deus, e para a nação de Israel. Intercedemos nesse momento pela nação de Israel, porque o Senhor tem uma promessa para todos nós na Escritura Sagrada. O Senhor disse que abençoaria aqueles que abençoassem a Israel, mas também amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem a Israel. Por isso, Senhor, nós queremos abençoar Israel nesta noite, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ser abençoados ricamente nessa noite, pelo dono da palavra, pelo autor da palavra, pelo escritor da palavra, que é o Senhor Jesus. E nós queremos nesse momento, numa voz única, rendermos graças ao santo nome do Senhor, dizendo todos nós, numa única voz: glória ao Senhor Deus, e glória ao Senhor Jesus, e glória ao Senhor o Espírito Santo.